Oi pessoal, tudo bom? Bom, hoje, antes da gente começar a aula, a gente vai ver os exercícios da aula passada que eu passei para vocês, tá? Que foram as páginas, deixa eu ver aqui, 92 até 95, tá? E a gente vai estar fazendo a correção aqui juntos, tá bom? Então vamos lá. Na medida de ângulo, observe a abertura de cada um dos ângulos representados. Então, nós vimos aqui a abertura de cada ângulo, né? E aqui, esses ângulos têm aberturas diferentes. Quanto maior a abertura de um ângulo, maior é sua medida. O ângulo destacado na cor, qual é a cor que vocês colocaram? Tem que ser aqui, verde. A verde é o de maior medida, né? É o que está mais aberto, então é o ângulo que tem a maior medida, então é o ângulo verde, tá bom? Depois aqui, veja como a Adriana determinou a medida do ângulo em destaque, depois responda. Bom, o transferidor é um instrumento que serve para medir ângulos em grau. A medida deste ângulo é 50 graus. Então, colocou aqui na base, né, o zero, e ela mediu 50 graus, que foi o ângulo que ela achou. Aqui vocês deveriam fazer a mesma coisa, já está aqui a base, e aqui, ó, esse ângulo está indo em que direção? A 150 graus. Vocês vão colocar aqui, 150. Esse aqui, 40, né? E esse daqui, o que vocês colocaram? Só olhar o número aqui, 125, tá bom? Depois, observe o transferidor ao lado e complete o quadro. Bom, medida do ângulo em grau. Se o meu ângulo ele dá uma volta completa, então ele tem 360 graus. Se ele der meia volta, ele vai ter a metade disso, que é 180, e se ele tiver um quarto, ele vai dar 90 graus aqui. Número 2, observe os ângulos e estime a medida de cada um deles. Então, aqui seria mais uma estimativa, mas vocês também poderiam colocar o transferidor. Então, aqui, 90 graus, não tem outra medida que possa ser colocada, tá? Porque ele é realmente um ângulo reto, tá? Esse aqui não precisava nem de transferidor para a gente ver. Na letra B, 40 graus. Se vocês colocarem 30, tiverem colocado 30, até tudo bem, mas mais do que isso não pode. E esse daqui, 150 graus, tá bom? No número 3, de acordo com as orientações a seguir, desenhe o caminho que o ratinho seguiu sobre as linhas da malha, até encontrar o feijão. Então, tinha que ler e ir guiando, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem que guiar conforme essas orientações que estão aqui, para a gente saber qual foi o caminho que o ratinho fez até encontrar o queijo. Então, ele andou um lado de quadrinho à frente. Então, ele estava aqui, ele andou para cá. Depois, ele girou 90 graus para a direita e andou 3 lados do quadrinho à frente. Então, ele andou 1, 2, 3. E depois, ele girou 90 graus para a esquerda e andou um lado de quadrinho à frente, encontrando o queijo. Então, ó, para cá, tá bom? Bom, na aula de hoje, que são as páginas 94, não, 94 também foi para da aula passada. Vamos lá, continuando então. Foi a classificação dos ângulos que eu ensinei para vocês, né? Conforme a abertura do ângulo, ele vai ser reto, ele vai ser agudo, ou ele vai ser obtuso, ou então raso, tá? O ângulo reto, ele sempre vai medir 90 graus, o agudo, ele é menor do que 90, o obtuso, ele é maior do que 90, e o ângulo raso, ele mede 180 graus. Então, aqui está pedindo para observar os ângulos que Roberta representou com os canudinhos e responder. Olhando esse ângulo aqui, esse ângulo tem abertura maior ou menor que a do ângulo reto? Menor, porque o ângulo reto ele está aqui. Então, ele é menor, então vocês escreveriam aqui menor. Esse aqui, esse ângulo tem abertura maior ou menor que a do ângulo reto? E aí? Maior.
E esse daqui, qual é a medida desse ângulo que Roberta representou? Esse que está todo aberto aqui, 180 graus, tá? Depois, número 1, classifique cada um dos ângulos em agudo, reto, raso ou obtuso. Letra A, nós temos aqui um ângulo reto, né? Na letra B, nós temos um ângulo obtuso. Por quê? Ele vai estar medindo aqui mais do que 90 graus. Na letra C, nós temos um ângulo agudo. Ele mede menos que 90 graus. E esse aqui, bem característico, é o ângulo raso, que mede 180 graus. Pinte de azul os ângulos agudos, de verde os ângulos retos e de vermelho os ângulos obtusos. Então, aqui na letra A, só vai ter a cor verde, porque só temos ângulos, o quê? Agudos. Então, vocês vão pintar aqui de verde, essa partezinha, essa daqui e essa daqui também. Bom, na letra B, essa partezinha aqui vai ser de vermelho, essa aqui verde, essa daqui verde também e essa daqui qual? Azul, tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Letra C. Eu tenho aqui azul, ó, essa parte aqui, vermelho e essa parte aqui, azul. Combinado? Número 3, escreva a quantidade de ângulos agudos, retos e obtusos que foram destacados em cada figura. Na letra A, eu tenho 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Na letra B, eu tenho um ângulo reto e 2 ângulos obtusos. Não, desculpa, gente, é um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Não obtuso não, é agudo. Na letra C, eu tenho 2 ângulos retos, eu tenho um ângulo agudo e eu tenho um ângulo obtuso, tá bom? Vamos lá, número 4. Se a linha verde permanecer onde está e a linha laranja girar 10 graus à sua direita, qual passará a ser a medida do ângulo entre essas duas linhas? E aí, vocês colocaram? 60 graus, tá? Então, aí tá a correção do trabalho. Se alguém tiver dúvida, pode colocar lá na plataforma para eu poder estar ajudando vocês, tá? E a aula de hoje vai ser as páginas 96 e 97, que nós vamos falar sobre ler e interpretar gráficos de linha. Vamos lá, então. Clóvis é dono de uma loja que vende modelos de poliedros para escolas. Veja o gráfico de linha que ele construiu para mostrar a quantidade de modelos vendidos a cada mês de 2017. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos um gráfico, e esse gráfico é com linhas, tá bom? O mês de janeiro, ele vendeu 350, o mês de fevereiro, 300, de março, 250, de abril também, tá? Maio, 200, junho, 50 e julho também 50. Agosto, ele vendeu 100. Setembro, 150. Outubro, também 150. Novembro, ele vendeu 250. E dezembro, 300. Então, vamos lá. Letra A. Em qual mês Clóvis vendeu mais modelos? Vocês têm que olhar no gráfico para saber o mês que ele vendeu maior quantidade. E em quais meses ele vendeu menos? Tem 2 meses, tem até a mesma quantidade, tá? Que ele vendeu menos, são 2 meses. Complete os quadros com os dados do gráfico. Então, vocês vão completar com o gráfico que está aqui. Bom, vendas no primeiro trimestre. Primeiro trimestre, gente, é os 3 primeiros meses do ano.
tá? Então tá aqui, janeiro, fevereiro e março. Então vocês vão completar aqui, que tá faltando fevereiro, e depois vocês vão somar. Depois, as vendas do segundo trimestre, também são os outros 3 meses que nós temos, abril, maio e junho, tá? Todo mundo lembra que um bimestre equivale a 2 meses, o trimestre 3 meses, o semestre 6 meses, tá? E assim por diante. Na letra B, sabendo que no primeiro trimestre Clóvis vendeu apenas modelos de cubos e no segundo trimestre apenas modelos de pirâmides, quantos modelos de cubos e de pirâmides foram vendidos no primeiro semestre? Bom, aqui, esses dois aqui juntos, nós temos o primeiro semestre. Então, nós temos que colocar esse valor aqui, tá bom? E depois que vai corresponder a esse valor que são as pirâmides, aqui. Letra E. Quantos modelos foram vendidos no primeiro semestre? Então, vocês têm que juntar esse valor que vocês acharam para vocês colocarem aqui, tá? Bom, na página 97, José fez um gráfico para mostrar a movimentação na primeira semana de fevereiro de 2018 em seu Lava Rápido. Veja abaixo. A mesma coisa, só que agora a gente está falando de um outro assunto, né? A gente está falando da lavagem de carro. Bom, segunda-feira, carros lavados, quantidade 20, na terça 40, na quarta também 40, na quinta-feira 60 carros, na sexta 80, no sábado 120 e no domingo 100. Bom, ele deseja fazer uma promoção para ter 20 lavagens a mais por dia nas segundas, terças e quartas-feiras. Então, olha só, ele já tem um valor, tá? Na segunda, na terça e na quarta. Ele quer colocar 20 lavagens a mais. Nesses dias, José cobrará apenas R$ 8,00 por lavagem. Então, preste atenção, tá? Nesse detalhe. Letra A. Faça no caderno 2 quadros. Um que mostre o ganho diário atual, com o preço de R$ 10,00 cada lavagem. Porque aqui ele lava 20 carros e cobra R$ 10,00 cada lavagem. Então, vocês vão achar quanto que ele vai ganhar na segunda-feira, fazendo 20 lavagens, cobrando R$ 10,00, tá? E na terça, né? Mostre isso aí. Nesses 3 dias, na segunda, na terça e na quarta. E depois vocês vão fazer um outro mostrando o ganho diário previsto com a promoção de R$ 8,00 cada lavagem. Bom, olha só para eu dar um exemplo para vocês. Bom, se na segunda-feira, ó, ele lava 20 carros, tá? Ele quer lavar 20 a mais, então 20 mais 20 seria o quê? 40 carros. Então, 40 carros, se ele fosse lavar a R$ 8,00 cada um, quanto ele ganharia, tá bom? Com a promoção, qual é o aumento em reais esperado nos ganhos de segunda a quarta-feira? Então, a gente vai querer saber quanto que ele vai estar aumentando, tá? Qual vai ser esse valor, tá bom? Na letra C, se José fizesse a promoção apenas no fim de semana, qual seria o ganho diário previsto nos fins de semana? Só no sábado e no domingo. Aí vocês vão pensar. Letra D, reúna-se com um colega, agora vocês vão fazer sozinhos, para descobrir o que é mais vantajoso, fazer a promoção de segunda a quarta-feira ou no fim de semana. Então, vocês vão olhar esses dados que vocês fizerem aqui, que vocês vão ver qual é que tem mais vantagem, tá? Essa promoção de segunda a quarta ou a promoção dos finais de semana, tá bom? Número 3. Laís fez 4 avaliações de geometria, cada uma com 10 questões. Veja no quadro abaixo o total de acerto de Laís em cada uma dessas avaliações. Então, vamos lá. A primeira avaliação foi sobre poliedros e corpos redondos, ela teve 5 acertos. Na segunda avaliação, foi sobre giros e ângulos, ela teve 5 acertos. Na terceira avaliação, foi sobre polígonos e seus elementos, ela acertou 8 questões. E na quarta avaliação, foi sobre ampliação e redução de figuras, e ela teve 10 acertos.
Faça em papel quadriculado um gráfico que mostre o desempenho de Laís. Se vocês não tiverem o papel quadriculado em casa, gente, não tem problema. Vocês podem fazer um gráfico livre, tá? Porque eu sei que tá difícil de ir em papelaria. A papelaria, ela vende o papel quadriculado. Mas não tem problema, tá? Não é pra ninguém sair de casa, não, tá? Converse com um colega sobre esse gráfico e no caderno escreva uma conclusão sobre o desempenho de Laís. Ela melhorou ou piorou seu conhecimento de geometria? Em qual tema ela teve melhor desempenho? Então, vocês vão responder isso daí também, tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer a correção da página 96 e 97, mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar comigo lá na plataforma da Moderna, porque aí a gente tira essas dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e um beijo!